Eu sei que o ritmo da vida moderna pode ser esmagador e muitas vezes, no silêncio dos nossos corações, somos confrontadas com sussurros, sussurros de dúvida, de medo, de inadequação. Talvez você já tenha se sentido assim, uma folha ao vento, à mercê das circunstâncias, das opiniões alheias, dos desafios que se levantam como muralhas intransponíveis. Ou talvez, no seu íntimo, você acredite secretamente que a sua natureza é ser frágil, delicada demais para as batalhas da vida, destinada a ser subjugada pela insegurança ou pelo julgamento. Muitas mulheres acreditam que nasceram para ser frágeis, submissas ao medo, à decepção, à insegurança, à inadequação e aos padrões irreais que o mundo impõe. Acreditam que a força é algo reservado para outros, para homens ou para mulheres que parecem ter nascido com uma armadura invisível. Elas se conformam com a ideia de que a sua sensibilidade é uma fraqueza, que a sua compaixão as torna vulneráveis e que a sua natureza feminina as impede de levantar a voz, de tomar uma posição, de reivindicar o seu lugar de direito. Elas aceitam a narrativa de que são as doce donzelas em perigo, esperando por um resgate, ou pior ainda, que são meras coadjuvantes na grande história da vida, em vez de protagonistas ousadas e determinadas. Mas eu venho aqui hoje, com a autoridade da Palavra de Deus e a convicção que só o Espírito Santo pode gerar, para declarar uma verdade que vai chacoalhar essa fundação de areia que a mentira construiu. Ouça-me bem, isso não é verdade. Essa não é a sua realidade em Cristo. E hoje, neste exato momento, essa mentira será quebrada em nome de Jesus. A fragilidade que você sente ou que o mundo tenta impor sobre você não é o seu destino, nem é a sua identidade em Deus. Você não foi criada para ser frágil, para ser uma vítima das circunstâncias ou para viver sob o jugo de qualquer medo ou insegurança. Você foi criada com um propósito divino, com uma força que transcende o entendimento humano. Uma força que não vem da sua própria capacidade, mas daquele que vive em você, o Espírito Santo. Sim, você foi criada à imagem e semelhança de um Deus poderoso, e Ele adotou de um poder e uma autoridade que a maioria das mulheres sequer ousou sonhar em ativar. E o melhor de tudo, essa força já está dentro de você, esperando para ser despertada, ativada e manifestada para a glória de Deus e para o impacto transformador no mundo ao seu redor. Este não é um discurso motivacional de autoajuda barata que promete soluções mágicas sem esforço. Não, minha irmã. Esta é uma mensagem enraizada na rocha eterna, na palavra imutável de Deus, que tem o poder de libertar, restaurar e capacitar. É um chamado para você se levantar, sacudir a poeira da resignação e abraçar a plenitude da mulher forte, resiliente e poderosa que Deus a chamou para ser. Antes de mergulharmos profundamente nesta verdade libertadora, quero fazer algo. Se você está me ouvindo em uma plataforma de vídeo ou podcast, quero sentir até onde esta mensagem está alcançando. Se você ainda não o fez, eu te encorajo a se inscrever neste canal, a deixar o seu curtir neste vídeo e, principalmente, a escrever nos comentários de onde você está assistindo. Deixe-me saber seu nome e sua cidade. Quero que você entenda a dimensão disso. Sua presença aqui, neste momento, não é um acidente. Ela carrega um motivo divino. Este conteúdo chegou até você no momento certo. E o fato de você estar aqui é um testemunho de que o Espírito de Deus já está trabalhando em seu coração, preparando-a para receber esta revelação e para a transformação que virá. Compartilhe este link com uma amiga, uma irmã, uma vizinha que você sabe que precisa ouvir isso. Seja um agente de Deus para levar essa verdade adiante. Prepare seu coração, abra sua Bíblia, porque o Espírito Santo está prestes a desvendar uma verdade poderosa que vai redefinir o que significa ser mulher e o que significa ser forte em Cristo.
Hoje, a fragilidade dará lugar à força, o medo à fé e a insegurança à certeza inabalável de quem você é em Deus. É tempo de despertar. Amadas, quando falamos em força, a primeira imagem que surge em nossa mente é muitas vezes a de algo bruto, imponente, inabalável por sua própria capacidade. O mundo nos ensina que força é poder de dominação, é ausência de emoção, é ser inflexível, é não chorar, é não mostrar fraqueza. Vemos nos filmes heroínas de ação que nunca erram, nunca falham, que resolvem tudo com músculos e armas, ou mulheres de negócios implacáveis que esmagam a concorrência sem pestanejar. Mas quero que você saiba, desde o início, que essa é uma definição distorcida, limitada e, francamente, exaustiva de força. Essa é uma força que drena, que isola e que, no fim das contas, nos deixa vazias. A força de uma mulher em Cristo não se mede pela ausência de lágrimas, mas pela coragem de chorar diante de Deus e ainda assim permanecer de pé. Não se mede pela quantidade de batalhas vencidas por sua própria astúcia, mas pela dependência total daquele que a capacita a lutar e a vencer. A verdadeira força, a força divina, é paradoxal. Ela se manifesta em meio à fraqueza humana, ela floresce na dependência, ela é forjada na humildade e temperada na fé. A Bíblia nos revela que a força não é a ausência de vulnerabilidade, mas a capacidade de ser vulnerável diante de Deus. Pense no apóstolo Paulo. Ele não era uma mulher, mas seu testemunho é universal. Ele clamava a Deus para remover um espinho na carne, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Ele se sentia fraco, imperfeito, limitado por uma aflição física ou espiritual constante. E o que Deus lhe disse? A resposta não foi uma remoção imediata da dor, mas uma revelação profunda. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que declaração! O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não apesar dela. Isso significa que seus momentos de maior fragilidade humana são, na verdade, as portas de entrada para a manifestação mais gloriosa do poder de Deus em sua vida. Quando você está mais fraca em suas próprias habilidades, mais forte você pode ser nele. É um convite para você não esconder suas cicatrizes, mas apresentá-las a Deus, permitindo que Ele as transforme em testemunhos de sua glória. É a humildade de reconhecer que você não pode fazer tudo sozinha. E essa humildade é um ato de poder, pois abre espaço para o onipotente agir. A força em Cristo é a fé inabalável em meio à tempestade. Não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que aquele que acalma os ventos e o mar está com você no barco. É a força de Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Ana era uma mulher virtuosa, mas sua alma estava amargurada pela esterilidade. Ela era ridicularizada, humilhada por sua rival. Ela poderia ter se curvado à autopiedade, à inveja, à murmuração, ou desistido de buscar a Deus. Mas o que Ana fez? Ela derramou sua alma diante do Senhor no templo, com um choro tão profundo que foi mal interpretado como embriaguez. Ela não escondeu sua dor, ela não fingiu que estava tudo bem. Ela se derramou em oração, com clamor e aflição, até que seu coração encontrou paz na presença de Deus, antes mesmo de ter a resposta à sua petição. Essa é a força divina, a capacidade de chorar, de ser quebrada, mas de se levantar em fé, crendo que Deus a ouve e que seu tempo é perfeito e que sua vontade é boa. E Deus honrou a fé e a perseverança de Ana, dando-lhe Samuel, o profeta que ungiu reis. Sua força não veio de sua capacidade física de gerar um filho, mas de sua capacidade de orar persistentemente e confiar no Senhor, mesmo na dor mais profunda. A força em Cristo é também a capacidade de perdoar, de amar o inimigo, de ir à segunda milha, de suportar a adversidade com graça. É a força do próprio Cristo na cruz.
Quando ele, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo e se fez obediente até a morte, e morte de cruz, como está em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. O maior ato de poder de todos os tempos não foi uma demonstração de força militar, de imposição ou de dominação terrena, mas um ato supremo de autossacrifício, amor incondicional e humilde submissão à vontade do Pai. Ele, que podia chamar legiões de anjos, escolheu a vulnerabilidade da cruz para nos resgatar. A força feminina, em sua essência divina, é a força do amor, da compaixão, da resiliência incansável, da intercessão apaixonada, da capacidade de nutrir, de edificar e de sustentar. É a força que transforma o lar com a graça, a igreja com o serviço abnegado e a sociedade com a luz da verdade. Quando você se sente frágil, não se sinta condenada. Sinta-se convidada a se esvaziar de si mesma para ser cheia da força sobrenatural de Deus. A força de uma mulher cristã não é uma autoajuda moderna que te diz para encontrar a força dentro de si mesma de forma isolada, como se você fosse uma fonte inesgotável. Não, é a revelação de que a verdadeira e inesgotável fonte de poder reside em Cristo, e Ele habita em você pelo seu Espírito. Isso é libertador. Você não precisa carregar o fardo de ser forte o tempo todo sozinha, escondendo suas lutas. Você precisa apenas entregar sua fragilidade a Ele e permitir que sua força seja aperfeiçoada em você, fazendo de sua fraqueza humana uma vitrine para o poder divino. Você está disposta a redefinir sua ideia de força hoje? Está disposta a parar de buscar sua própria capacidade e começar a depender totalmente do Deus Todo-Poderoso que vive em você? Agora que entendemos o que é a verdadeira força em Cristo, precisamos abordar uma questão fundamental. Se fomos criadas para ser fortes nele, por que então muitas de nós acreditamos na mentira da fragilidade? Por que nos sentimos pequenas, incapazes, amedrontadas ou constantemente à beira do colapso? A resposta é complexa e envolve uma teia de fatores culturais, emocionais, espirituais e até mesmo bíblicos mal interpretados. Em primeiro lugar, as distorções culturais e sociais nos influenciam profundamente. Desde cedo, somos bombardeadas por mensagens que moldam nossa percepção de feminilidade e força. Por um lado, o mundo idealiza uma mulher perfeita, sempre bonita, sempre bem-sucedida, sempre feliz, com uma vida sem falhas, uma casa impecável, filhos maravilhosos e um corpo irretocável. Essa imagem inatingível cria uma pressão esmagadora. Por outro lado, há narrativas que insistem em nos colocar em caixas, definindo nossa fragilidade como uma característica inerente à nossa biologia ou emoções, como se ser delicada significasse ser fraca e incapaz de enfrentar desafios. A mídia, a publicidade, filmes, músicas e até mesmo algumas tradições familiares perpetuam estereótipos que limitam o potencial feminino. Quantas vezes você já ouviu frases como: mulher é muito emotiva para certas coisas, ela é histérica, isso é coisa de mulherzinha, seja forte, mas não tão forte a ponto de intimidar? Essas frases, aparentemente inocentes, são como sementes plantadas no solo fértil da nossa mente, que germinam e produzem frutos de insegurança, autocensura e limitação. Elas nos levam a crer que nossas emoções são um fardo a ser escondido, que nossa sensibilidade é um defeito que nos torna menos competentes e que nossa voz deve ser abafada para não incomodar, para não sermos rotuladas como mandona ou agressiva. Isso gera um conflito interno profundo, o desejo de ser forte e capaz versus o medo de não ser feminina o suficiente ou de perder a aprovação dos outros.
Essas expectativas irrealistas e esses rótulos limitantes criam um ambiente onde o medo do julgamento alheio, o pavor do fracasso e a busca incessante por aprovação se tornam nossos mestres tiranos. E quando falhamos em atingir esses padrões impossíveis, o que é inevitável, caímos na armadilha da culpa, da vergonha e da percepção de sermos fundamentalmente deficientes, insuficientes ou, sim, frágeis. É uma batalha constante para parecer forte por fora, enquanto por dentro nos sentimos esgotadas e inadequadas. Em segundo lugar, as feridas emocionais e traumas do passado contribuem para essa crença. Muitas vezes, a crença na nossa própria fragilidade não nasce do nada. Ela é uma resposta, uma cicatriz de feridas profundas. Rejeições do passado, abandonos, abusos, decepções dolorosas, perdas significativas, traições. Tudo isso pode deixar marcas na alma que nos fazem sentir vulneráveis, com medo de nos expormos novamente, de confiar, de amar ou de nos arriscar. Quando somos feridas, nossa alma, numa tentativa desesperada de autoproteção, ergue muros emocionais ao redor do coração. Esses muros, embora possam nos dar uma falsa sensação de segurança contra mais dor, também nos aprisionam e nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade e conexão. Eles nos levam a evitar riscos, a não expressar nossas verdadeiras opiniões, a nos isolar e a nos paralisar diante de novas oportunidades. A voz da mentira começa a ecoar em nossa mente. Você não é boa o suficiente. Você não é amável, você não tem valor, você sempre será ferida de novo. É melhor não tentar para não falhar. E cada nova decepção, cada novo desafio, parece confirmar essa mentira, solidificando a crença de que somos inerentemente frágeis e incapazes de suportar as tempestades da vida. Você pode estar carregando o peso de palavras duras que ouviu na infância, de relacionamentos tóxicos que a diminuíram e a sugaram, de falhas que a fizeram sentir-se um fracasso irreparável. Essas feridas não curadas se tornam pontos de entrada para a fragilidade. Elas podem manifestar-se como ansiedade crônica, baixa autoestima, síndrome da impostora, perfeccionismo excessivo ou uma necessidade compulsiva de agradar a todos. É crucial reconhecer essas feridas, não para remoê-las, mas para trazê-las à luz da cura de Cristo, porque é na luz da sua presença que as sombras se dissipam e a verdade liberta. Sem a cura divina, a fragilidade se torna uma prisão invisível. Além disso, pensamentos não alinhados à palavra de Deus representam uma guerra espiritual na mente. Esta é, talvez, a causa mais insidiosa e poderosa da nossa crença na fragilidade. Nossas mentes são campos de batalha, como descreve 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Se não renovarmos nossa mente com a palavra de Deus, ela será preenchida com as narrativas distorcidas do mundo, as cicatrizes das feridas do passado e, pior, as mentiras e enganos do inimigo. Satanás, o pai da mentira, segundo João, capítulo 8, versículo 44, e acusador de nossos irmãos, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Tem um interesse direto e estratégico em nos manter paralisadas pelo medo e pela insegurança. Ele sabe que uma mulher forte em Cristo é uma ameaça ao seu reino de trevas. Ele sussurra mentiras diretas. Você é incapaz. Deus te abandonou. Você não é digna do seu amor ou do seu propósito. Sua fé é fraca. Ou então, ele distorce as Escrituras, as circunstâncias e até mesmo nossas próprias experiências para nos fazer duvidar da nossa identidade em Cristo e da nossa capacidade em Deus. Ele quer que você acredite que a mansidão cristã é sinônimo de passividade, covardia e ausência de voz. Mas a mansidão de Jesus não era fraqueza, era poder sob controle. Ele era manso e humilde de coração, como lemos em Mateus capítulo 11, versículo 29.
mas virou mesas no templo, repreendeu fariseus com autoridade divina e expulsou demônios com uma palavra de comando. Mansidão é a força controlada pelo Espírito Santo, uma virtude que permite que você seja forte sem ser arrogante, firme sem ser agressiva. Não confunda a mansidão bíblica, que é um fruto do Espírito, com a covardia ou a passividade que o mundo tenta impor à mulher cristã. Quantas de nós interpretamos passagens bíblicas sobre submissão de forma errônea, pensando que ser submissa significa ser fraca, sem voz, sem opinião, sem poder de escolha ou inferior? A submissão bíblica é uma atitude de honra e respeito mútuo, como em Efésios capítulo 5, versículo 21. Um reconhecimento de diferentes papéis em harmonia e amor, não uma anulação da individualidade, da força ou da capacidade de discernimento e voz. Submeter-se a Cristo é render-se à sua vontade poderosa, à sua liderança perfeita, e não à fragilidade ou à manipulação humana. É a submissão de um coração que confia plenamente na soberania de Deus. E isso, paradoxalmente, gera uma força inabalável. E, por fim, dependências emocionais e de aprovação são grandes armadilhas que nos roubam a força. Muitas mulheres buscam sua validação, seu valor e sua segurança em outras pessoas. Em maridos, filhos, amigos, líderes ou mesmo em suas carreiras, sua aparência, seus sucessos e suas posses materiais. Quando nossa fonte de força e identidade está fora de Deus, estamos construindo nossa casa sobre areia movediça, como Jesus adverte em Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27. O que acontece quando essas pessoas nos decepcionam? O que é inevitável, pois todos são humanos e falhos? Ou quando a carreira desmorona? Ou quando os elogios e a aprovação cessam? Nossa força desaba junto, porque ela não tinha raízes profundas na única fonte inabalável. Essa busca insaciável por aprovação é um buraco sem fundo. Nunca é o suficiente. O medo da desaprovação nos paralisa, nos impede de agir, de falar a verdade, de ser quem Deus nos chamou para ser. Queremos agradar a todos e, no processo, perdemos a nós mesmas, nossa voz autêntica e nossa conexão íntima com a única fonte de aprovação que realmente importa: Deus Pai, que nos ama incondicionalmente. Essa dependência nos torna servos dos outros, em vez de servos de Cristo, e isso é a essência da fragilidade. Amada, você se identifica com alguma dessas causas? É hora de confrontar essas mentiras e essas feridas. Não podemos ser libertas do que não reconhecemos e nomeamos. A verdade é que essas causas são como raízes venenosas que sugam a vitalidade da sua fé e a aprisionam em um ciclo de fragilidade autoimposta ou imposta por outros. Mas Deus tem uma verdade maior, e ela está prestes a ser revelada. Uma verdade que tem o poder de arrancar essas raízes e plantar em seu lugar as sementes da verdadeira força. Agora chegamos ao cerne da nossa libertação. Se a crença na fragilidade é uma mentira, e se essa mentira é alimentada por distorções, feridas e pensamentos desalinhados, então a solução é clara. Precisamos retornar à verdade. E a verdade, com V maiúsculo, é a sua identidade em Deus. Você não pode viver a plenitude da sua força em Cristo se não souber quem você é nele. Sua força em Cristo não é um esforço que você faz, mas uma realidade que você vive, enraizada na sua identidade. A fragilidade que você sente não é a sua identidade original, nem a sua identidade restaurada. É uma condição imposta pela queda, pelo pecado, pelas mentiras do inimigo e pelas feridas que a vida pode causar. Sua identidade verdadeira é moldada pelas mãos amorosas de Deus, redimida pelo sangue precioso de Jesus e selada pelo poder do Espírito Santo. Esta é a rocha sobre a qual sua força será construída. Primeiro, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, como diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este é o ponto de partida fundamental da sua identidade, anterior a qualquer outra definição, antes de qualquer rótulo social, de qualquer trauma, de qualquer falha, antes de qualquer palavra de condenação que você possa ter ouvido, você foi criada à imagem do Deus Todo-Poderoso. Isso significa que você, como mulher, carrega em si atributos divinos, capacidade de amar e ser amada, de criar e inovar, de raciocinar e discernir, de ter propósito e significado, de ter livre-arbítrio e de exercer autoridade, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde Deus lhes deu domínio. Você não é um acidente, um subproduto ou um erro de cálculo. Você é uma obra-prima intencional de um Deus infinitamente sábio e amoroso. Você é valiosa, intrínseca e divinamente valiosa, não pelo que você faz, pelo que você produz ou pela sua aparência, mas simplesmente por quem você é, uma filha do Rei, que reflete o seu caráter. Isso destrói a ideia de que você é menos por ser mulher. Deus não cometeu um erro ao criá-la mulher. Ele a projetou com especificidades, com dons e com uma beleza única, que refletem aspectos complementares e profundos do seu próprio caráter. Sua feminilidade não é uma limitação ou uma desvantagem, é um dom sagrado, um chamado e um canal através do qual a glória de Deus pode se manifestar de maneiras singulares e poderosas que o mundo tanto precisa ver. Em segundo lugar, você foi redimida e restaurada em Cristo, como lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se as feridas do passado, as decepções, os erros ou os pecados a fizeram sentir-se quebrada, suja, indigna ou irreparável, o sacrifício redentor de Jesus na cruz mudou tudo isso. Em Cristo, você não é apenas perdoada de seus pecados, você é recriada. Você recebe uma nova natureza, um novo começo. As velhas marcas não definem mais você. Sua história não termina no trauma, na falha, na vergonha ou na dor. Em Jesus, sua história ganha um novo capítulo, um novo enredo e uma identidade completamente nova e gloriosa. Ele não apenas conserta o que foi quebrado, ele faz de você algo inteiramente novo e belo. Pense na mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4. Ela vivia à margem da sociedade, com uma história de relacionamentos fracassados e um estigma social profundo. Ninguém a queria. Ninguém a via com bons olhos. Ela provavelmente se sentia invisível, indigna, frágil e sem valor, talvez até buscando satisfação em mais e mais relacionamentos, apenas para se sentir mais vazia. Mas Jesus, o Salvador, quebrou as barreiras culturais e sociais. Ele não a viu por suas falhas, seu passado ou sua reputação. Ele viu seu coração sedento, sua alma quebrada, seu potencial para a glória de Deus. Ele não a julgou, ele a amou, a confrontou com a verdade em graça e revelou a ela a verdade sobre si mesma e sobre ele. Ao ter sua identidade revelada por Cristo, ao perceber que ele a conhecia profundamente e ainda assim a amava e oferecia a água viva, ela foi instantaneamente transformada. Ela deixou seu cântaro, o símbolo de sua velha vida, de suas necessidades insatisfeitas, de seu fardo, e correu para contar a toda a cidade sobre o homem que lhe dissera tudo o que ela tinha feito. Sua fragilidade e vergonha deram lugar a uma coragem e um zelo evangelístico sem precedentes. Ela se tornou uma poderosa evangelista e missionária, impactando toda uma cidade e levando muitos a Cristo. Não porque ela se tornou perfeita, mas porque sua identidade foi restaurada em Cristo, e ela abraçou essa nova realidade. Pense em Maria Madalena, uma mulher que, segundo a tradição bíblica em Lucas, capítulo 8, versículo 2, foi liberta de 7 demônios.
Pense na profunda escravidão, no tormento e na fragilidade extrema de uma vida sob tal jugo. Ela vivia cativa, talvez à mercê de forças malignas que a faziam sentir completamente impotente, sem controle, indigna e excluída. Mas Jesus a libertou completamente. Ele a viu, a tocou, a curou, a restaurou. E o que ela fez? Ela se tornou uma das mais devotas seguidoras de Jesus, fiel até a cruz, permanecendo lá quando muitos fugiram. E o mais notável, ela foi a primeira a testemunhar a sua ressurreição. Sua identidade não era mais a mulher que tinha 7 demônios, mas a mulher que foi redimida, libertada e que amou o seu Salvador profunda e apaixonadamente, a ponto de ser a primeira mensageira da maior notícia da história. Sua fragilidade foi substituída por uma força inabalável de devoção, coragem e testemunho, dada a ela por Jesus. Sua identidade não está no que você fez, no que fizeram a você, no que o mundo diz sobre você, ou no que suas emoções sussurram. Sua identidade está fundamentalmente em Cristo. Você é filha amada do Pai, conforme João, capítulo 1, versículo 12. Eleita e escolhida antes da fundação do mundo, em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Santa e inculpável aos olhos de Deus, novamente em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Justificada e livre da condenação, em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Coerdeira com Cristo de todas as promessas, em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Templo vivo do Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nova criatura com um novo propósito, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e capacitada para toda boa obra que Deus preparou para você, em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Você é uma vencedora, mais que vencedora em tudo, por aquele que te amou. E para selar tudo isso, você foi moldada e cheia do Espírito Santo, como nos ensinam Atos, capítulo 1, versículo 8. E Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Uma vez que sua identidade é restaurada em Cristo, você não é deixada sozinha para se virar. Você é selada com o Espírito Santo, como está em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que é o penhor e a garantia da sua herança, a força que vive em você. O Espírito Santo não é um hóspede silencioso, inativo ou distante. Ele é o próprio poder de Deus vivendo em você. Ele a capacita com dons espirituais, a guia em toda a verdade, a consola em sua dor, a convence do pecado e, acima de tudo, a fortalece com poder interior. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não são meras características morais. São a manifestação tangível da força divina em sua vida, produzida pelo Espírito. A mansidão do Espírito não é fraqueza, mas poder sob controle, como já mencionei. É a capacidade de ser gentil, mas ao mesmo tempo firme na verdade e nos princípios. O domínio próprio não é a ausência de tentação ou impulsos, mas a força para resistir a eles e controlar suas reações. A alegria não é a ausência de problemas, mas a força sobrenatural para perseverar através deles, com a certeza da presença de Deus. É o Espírito Santo que renova sua mente, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a ajuda a derrubar fortalezas mentais, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, a alinhar seus pensamentos à verdade de Deus e a ter a mente de Cristo, como ensina 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. É Ele quem te lembra constantemente da sua verdadeira identidade quando as mentiras tentam se infiltrar e te enfraquecer. Ele é o seu paracleto, seu consolador, seu ajudador, seu fortalecedor. Portanto, para deixar de ser frágil, o primeiro e mais crucial passo é abraçar quem você realmente é em Cristo.
É olhar para o espelho da palavra de Deus e ver não a mulher que o mundo, as feridas do passado ou as vozes internas tentaram definir, mas a mulher forte, amada, capaz, corajosa e com propósito que Deus a chamou para ser. Pare de se comparar, pare de se diminuir, pare de aceitar os rótulos que não vêm de Deus. Comece a se ver como Deus a vê. Declare sobre sua vida as verdades da palavra de Deus. Digite nos comentários agora: eu sou forte em Cristo. Minha identidade está nele e é inabalável. Se você é uma mulher em Cristo, com uma identidade restaurada e selada pelo Espírito Santo, então você possui algo mais: autoridade. Esta não é uma autoridade que você precisa conquistar ou merecer por seus próprios esforços. É uma autoridade que já lhe foi dada como herança irrevogável em Cristo Jesus. É um presente precioso, mas um presente, por mais valioso que seja, não tem efeito, não libera seu potencial, se não for desembrulhado, compreendido e utilizado. Infelizmente, muitas mulheres cristãs vivem como se não tivessem poder, enquanto caminham sobre um tesouro inestimável de autoridade espiritual. É tempo de ativar o que já é seu. É tempo de parar de implorar e começar a reivindicar o que já foi provido. Toda a nossa autoridade espiritual deriva da autoridade absoluta de Jesus Cristo. Ele é a cabeça de toda a criação, o Alfa e o Ômega. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo na cruz. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz, como lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 15. A boa notícia para você é: se você está em Cristo, você está unida a Ele. Você não apenas foi liberta do domínio das trevas, mas foi transferida para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13. E mais ainda, você está assentada com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, como ensina Efésios, capítulo 2, versículo 6. Kindle. Você está em uma posição de vitória e soberania com Ele. Isso significa que o inimigo que tentou te fazer acreditar na mentira da fragilidade, que tem sussurrado insegurança e medo em seu ouvido, já foi derrotado e desarmado. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Ele não tem autoridade legal sobre você, a menos que você a entregue a ele por ignorância, medo ou incredulidade. Suas mentiras perdem o poder e a validade quando você reconhece e age de acordo com a verdade da sua posição em Cristo. A autoridade de Cristo é o seu manto, a sua armadura, a sua espada. Sua autoridade, portanto, não é sua própria força humana limitada, mas a força ilimitada do Cristo ressuscitado vivendo em você e operando através de você. Você não está agindo por conta própria. Você está agindo como uma embaixadora do reino dos céus, com o selo e o poder do Rei dos Reis. Então, como ativamos essa autoridade que já nos foi dada? Como passamos de possuidores passivos a exercitadores ativos desse poder? Primeiro, conheça a sua posição em Cristo pela palavra. A ignorância é o maior inimigo da autoridade. Você não pode exercer o que não sabe que possui ou que não entende. Mergulhe diariamente na palavra de Deus. Leia e releia Efésios, Colossenses, Romanos e todos os livros que revelam sua nova identidade e sua posição em Cristo. Deixe que o Espírito Santo revele a você, em seu espírito, quem você é e o que você tem em Cristo. Quanto mais você meditar na verdade de que você está em Cristo, que Ele está em você e que você tem todo o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, como Jesus garantiu em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Mas essa verdade se tornará parte integrante do seu ser. Você não apenas saberá disso, mas crerá e agirá a partir dessa verdade. A mulher samaritana ativou sua autoridade ao simplesmente receber a verdade de Jesus e crer nela. Maria Madalena
ao ser liberta e seguir a Jesus com devoção, demonstrou a autoridade de uma vida transformada que não se curvaria mais à escravidão. Em seguida, fale a palavra com fé e ousadia. Não, Jesus nos deu autoridade, como está em Mateus capítulo 10, versículo 1, para expulsar demônios, curar enfermos, repreender ventos e pregar o evangelho com poder, como lemos em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Essa autoridade se manifesta poderosamente quando falamos em fé, alinhando nossas palavras com as palavras de Deus. Não espere sentir-se forte para agir. Haja na fé e a força, a ousadia e a manifestação virão. Quando o medo sussurrar mentiras em seu ouvido, confronte-o com a palavra de Deus. Declare em voz alta: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Conforme o Salmo 27, versículo 1. Quando a insegurança tentar te paralisar, declare com convicção: tudo posso naquele que me fortalece. De Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Quando a doença tentar se estabelecer em seu corpo, declare: pelas feridas de Cristo eu sou curada. Como está em Isaías, capítulo 53, versículo 5, e em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Fale a montanha de problemas. Mova-se, de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Esta não é magia. É fé ativa na palavra de um Deus que cumpre suas promessas e honra sua palavra. Sua boca é uma ferramenta de criação e de guerra espiritual poderosa. Use-a para declarar a verdade de Deus sobre sua vida e sobre as circunstâncias que a cercam. É vital também que você ore com fervor e expectativa. A oração não é um monólogo de súplicas vazias, mas um diálogo poderoso e intencional com o Rei do Universo, que nos deu acesso direto ao seu trono de graça. É na oração que você alinha seu coração com o coração de Deus, que você recebe estratégias divinas para suas batalhas e que você libera o poder do céu na terra. A oração intercessora de uma mulher justa é extremamente eficaz, como nos diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ela pode mudar o curso de uma nação, resgatar uma família, transformar uma vida e quebrar cadeias espirituais que aprisionam. Não subestime o poder de seus joelhos dobrados e de sua voz em oração. Pense em Débora, nos livros de Juízes, capítulos 4 e 5. Ela era uma juíza, profetisa e líder militar em Israel, papéis que na época eram predominantemente masculinos. Em uma sociedade dominada por homens, Deus levantou uma mulher para liderar seu povo em um tempo de crise severa e opressão inimiga. Ela não se encolheu, não se diminuiu, não se sentiu incapaz. Ela ouviu a voz de Deus, deu ordens a Baraque e foi com ele para a batalha, mostrando que a liderança de Deus não se limita a gênero. Sua autoridade não era baseada em sua gênero, em seu status social ou em sua força física, mas em sua obediência inquestionável a Deus e na unção profética e de liderança que estava sobre ela. Ela não apenas liderou o exército de Israel à vitória, mas profetizou o instrumento dela, uma mulher, Jael, e escreveu um cântico de vitória que celebra a soberania de Deus e a ousadia das mulheres. Débora ativou sua autoridade através da fé, da obediência radical e da ousadia de falar e agir sob a direção divina. Ela foi uma mulher que soube ser submissa a Deus e, por isso, pôde exercer a autoridade que dele provinha de forma poderosa e transformadora. E, finalmente, para ativar essa autoridade, assuma a responsabilidade do seu chamado. Não espere que alguém venha e ative sua autoridade por você. É uma escolha diária, um ato contínuo de fé e obediência.
Comece pequeno, em sua própria casa, em suas decisões diárias, em sua forma de pensar sobre si mesma. Não se curve mais ao medo, à indecisão ou à voz da fragilidade. Se Deus te chamou para algo, Ele já te capacitou para isso. Você tem tudo o que precisa em Cristo, como lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seja intencional em suas palavras, em suas atitudes, em suas escolhas. Pare de se autodepreciar com piadas sobre sua fraqueza ou incapacidade. Pare de se desculpar por ser forte, por ser ousada, por ter uma voz ou por ter convicções firmes. Seja sábia como a serpente e mansa como a pomba. Dita Mateus, capítulo 10, versículo 16. Mas nunca passiva, covarde ou silenciada quando Deus a chama para falar ou agir. A autoridade bíblica não é autoritarismo, arrogância ou dominação egoísta. É servir com poder. É liderar com graça e humildade. É influenciar com a verdade e o amor de Cristo. A ativação da sua autoridade espiritual é um processo contínuo de rendição a Deus e de apropriação das verdades da sua palavra. É um campo de batalha diário na sua mente, onde você escolhe crer no que Deus diz sobre você e não no que o mundo, suas feridas ou o inimigo sussurram. Acorde essa gigante que está adormecida em você. Um pilar fundamental para deixar de ser frágil e abraçar sua força em Cristo é desmantelar as dependências emocionais e, em seu lugar, promover a profunda e contínua renovação da mente. Muitas vezes, a fragilidade que sentimos não é uma ausência de força intrínseca divinamente implantada, mas o resultado de um coração e uma mente que buscam sua fonte de estabilidade, valor e segurança em lugares errados, em substitutos imperfeitos de Deus. Comecemos pela quebra da dependência emocional, reconhecendo Deus como sua única fonte inabalável. Quantas vezes, por um anseio legítimo por amor, aceitação e segurança, buscamos em relacionamentos humanos, conjugais, familiares, de amizade, em conquistas profissionais, em aprovação social, em bens materiais ou mesmo em prazeres passageiros. A satisfação, a plenitude e a validação que só Deus pode nos dar, essa é a essência da dependência emocional. Quando nossa felicidade, nossa paz, nosso valor e nossa identidade dependem da resposta, do humor ou da presença de outra pessoa, ou de uma circunstância externa em constante mudança, estamos intrinsecamente vulneráveis. Estamos construindo nossa casa sobre areia movediça, como Jesus adverte em Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27. O que acontece quando essas pessoas nos decepcionam, o que é inevitável, pois todos são humanos e falhos, ou quando a carreira desmorona, ou quando os elogios e a aprovação cessam, nossa força desaba junto, porque ela não tinha raízes profundas na única fonte inabalável. Isso nos torna de fato frágeis e facilmente abaláveis. Deus nos convida a fazer dele, e somente dele, nossa única e suprema fonte de tudo. Ele é a rocha inabalável de nossa salvação, nosso refúgio seguro em tempos de angústia, como está no Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus a minha alma espera, dele vem a minha salvação. Somente Ele é constante, fiel, imutável. Ele nunca falha, nunca decepciona, nunca muda, e seu amor por você é incondicional, eterno e infinitamente suficiente. Ele é o poço de água viva, que nunca seca, ao contrário dos poços rotos que não retêm água, que o mundo oferece, segundo Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Quebrar a dependência emocional significa intencionalmente desviar seu olhar de onde você tem buscado sua suficiência e fixá-lo em Cristo, em sua palavra e em sua presença. Isso não significa que você não amará ou não valorizará as pessoas em sua vida, ou que não terá relacionamentos saudáveis. Pelo contrário,
Quando Deus é sua fonte primária e sua identidade está firmada nele, você pode amar os outros de forma mais pura e livre, sem a pressão esmagadora de que eles preencham buracos que só Deus pode preencher. Você pode se relacionar com mais liberdade, sabendo que seu valor, sua segurança e sua plenitude não dependem do que eles pensam, dizem ou fazem. Você pode dar sem exigir, amar sem depender e viver com uma paz que não é roubada pelas inconstâncias externas. Em segundo lugar, precisamos combater a batalha na mente, derrubando fortalezas como 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, nos ensina: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O campo de batalha da nossa fragilidade não está no exterior, está primariamente na mente. É lá que as mentiras são plantadas, as sementes de dúvida são semeadas e as fortalezas mentais são erguidas, aprisionando o pensamento e a alma. Que fortalezas são essas? São padrões de pensamento negativos e arraigados, crenças limitantes, narrativas falsas sobre quem você é, que nos dizem que somos incapazes, medrosas, indignas, que não merecemos coisas boas, que sempre falharemos, que não somos amáveis ou que somos um fardo. São pensamentos que nos fazem sentir vítimas das circunstâncias, que nos impedem de perdoar a nós mesmas ou aos outros, que nos levam à autopiedade, à amargura, à ansiedade crônica ou à depressão. Essas fortalezas mentais se tornam prisões invisíveis, mais fortes do que qualquer parede física. Para deixar de ser frágil, você precisa se tornar uma guerreira no campo da sua mente. Você precisa identificar esses pensamentos mentirosos, nomeá-los, confrontá-los com a verdade inabalável da palavra de Deus e ativamente levá-los cativos à obediência de Cristo. Isso significa que você não permite que pensamentos destrutivos ou mentirosos passem livremente por sua mente. Você os intercepta, os avalia à luz da palavra e os descarta se não estiverem alinhados com a verdade de Deus. É um ato contínuo de discernimento e de autoridade. E, por fim, a chave é renovar a mente pelo Espírito e pela palavra, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2. E Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, nos instruem: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente não é um evento único, é um processo diário, contínuo e intencional. Não acontece automaticamente ou por osmose. É um trabalho sobrenatural do Espírito Santo em nós, mas requer nossa colaboração ativa e persistente. Primeiro, você precisa de uma imersão consciente e profunda na Palavra de Deus. A Bíblia é a espada do Espírito, como em Efésios, capítulo 6, versículo 17. A lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, como diz o de Salmo 119, versículo 105. É a verdade viva que quebra as mentiras, o alimento que nutre sua alma e o espelho que revela sua verdadeira identidade. Faça dela sua dieta diária. Leia-a com fome, medite nela profundamente, decore versículos-chave que falem a sua condição, confesse-a em voz alta sobre sua vida e suas circunstâncias. Alimente sua mente com a palavra mais do que você alimenta seu corpo com comida ou sua mente com as distrações das redes sociais, notícias negativas ou fofocas. Quanto mais você encher sua mente com a verdade de Deus sobre quem Ele é e quem você é nele, menos espaço haverá para as mentiras e a fragilidade. Essa é a verdadeira lavagem cerebral, uma lavagem para a verdade. Em segundo lugar,
Mantenha com oração e adoração constantes. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo íntimo e poderoso com a mente de Cristo. É o seu canal de comunicação direto com o Pai. A adoração eleva nosso foco de nossos problemas e fraquezas para a majestade e grandeza de Deus. Quando você adora em espírito e em verdade, sua perspectiva muda radicalmente, e as montanhas de medo, insegurança e impossibilidade começam a parecer pequenas e insignificantes diante do seu Deus Todo-Poderoso. A adoração realinha sua mente com a realidade celestial. Terceiro, filtre o que você consome. Seja um guarda da mente. Seja vigilante e intencional sobre o que você permite entrar na sua mente, pois aquilo que você alimenta cresce. O que você assiste, lê, ouve e com quem você passa seu tempo. Se essas fontes alimentam a insegurança, o medo, a negatividade, a comparação constante ou a passividade, elas estão contribuindo ativamente para a sua fragilidade e para a construção de fortalezas mentais. Seja intencional em preencher sua mente com coisas que edificam, inspiram, instruem na justiça, trazem esperança e te aproximam de Deus, como aconselha Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, que isto ocupe o vosso pensamento. E por último, mas não menos importante, abrace a prática consciente da gratidão. A gratidão é um antídoto poderosíssimo contra a murmuração, a autopiedade, a escassez de pensamento e a sensação de fragilidade. Quando você cultiva um coração grato e uma mente focada nas bênçãos, você desvia seu foco do que falta e o coloca no que Deus já te deu e no que Ele já é, sua provisão, sua proteção, sua paz. Isso fortalece sua fé, sua resiliência e sua perspectiva, e muda a química do seu cérebro, ativando regiões ligadas à felicidade e ao bem-estar. Pense em Jesus no deserto, no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Ele, sendo Deus encarnado, se submeteu à tentação do diabo por 40 dias, sentindo fome e fragilidade humana. Mas ele não se curvou. Como ele venceu as astutas mentiras e tentações do inimigo, usando a palavra de Deus? Para cada tentação, ele simplesmente declarou: está escrito. Ele não argumentou com o diabo. Ele simplesmente declarou a verdade inabalável da Escritura. Se Jesus, em sua humanidade, dependeu da palavra para resistir à tentação e às mentiras do inimigo, quanto mais nós precisamos dela. Ele nos deixou o exemplo perfeito de como guerrear pela mente. Mulher, a sua mente é um jardim. Você pode permitir que ervas daninhas de mentiras, medos, amargura e insegurança cresçam e sufoquem a verdade e a vida abundante. Ou pode cultivá-la intencionalmente com as sementes da palavra de Deus, regando-a com oração e adoração, podando as ervas daninhas da negatividade e colhendo os frutos da força, da paz, da certeza, da alegria e do propósito. A escolha é sua. Comece hoje a guerrear por sua mente e a cultivar um jardim de força em Cristo. Chegamos ao ponto crucial, a culminação de tudo o que temos explorado. Se você compreende sua verdadeira identidade em Cristo, se ativa a autoridade espiritual que já lhe foi dada e se guerreia diariamente pela renovação da sua mente e pela quebra de dependências emocionais, o que acontece? Você se torna uma mulher verdadeiramente forte em Cristo. E uma mulher forte em Cristo não vive para si mesma. Ela não é um ponto final, uma ilha isolada. Ela é um catalisador, um agente de transformação, um farol de esperança, uma influência poderosa e uma força imparável para o reino de Deus em cada esfera de sua vida. O impacto de uma mulher forte em Cristo é sentido em cada esfera da sua vida e se irradia para o mundo ao seu redor,
de maneiras profundas e duradouras. Você foi criada com um propósito divino, não para ser uma coadjuvante passiva na grande história de Deus, mas para ser uma protagonista ousada que manifesta a glória de Deus na terra, trazendo o céu à terra em sua esfera de influência. Pense no seu impacto no lar e na família. A família é a primeira e mais influente esfera de impacto de qualquer mulher. Uma mulher forte em Cristo edifica seu lar. Ela o constrói sobre a rocha, como lemos em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Ela é a âncora espiritual, a intercessora que cobre sua casa com oração, a educadora que planta sementes da verdade, da fé e da vida nos corações de seus filhos e netos. Ela não é perfeita, nem se exige perfeição, mas sua força em Deus a capacita a amar incondicionalmente, a perdoar continuamente, a ter paciência sobrenatural, a exercer sabedoria e a ser um exemplo vivo de fé, resiliência e graça. Seu esposo, seus filhos, sua família estendida e todos que a cercam verão em você a manifestação viva do amor inabalável e da força provida por Deus. Eles aprenderão com seu exemplo a depender de Deus em todas as coisas, a superar desafios com fé, a buscar a Cristo em cada decisão e a encontrar nele o refúgio seguro. Uma mulher que está firme em Cristo não é facilmente abalada pelas crises familiares, pelas tempestades financeiras ou pelas pressões externas. Ela se torna um porto seguro, um oásis de paz em meio à turbulência, porque sua rocha, sua fonte de estabilidade é Jesus. Ela modela a verdade, a graça, a esperança e a coragem, e essa influência é herdada por gerações. Considere também o impacto na igreja e na comunidade cristã. A igreja, o corpo de Cristo, precisa desesperadamente de mulheres fortes, ativadas em seus dons e propósitos. Mulheres que não têm medo de servir com excelência, de liderar com mansidão e firmeza, de interceder com fervor, de ensinar a palavra com clareza, de evangelizar com paixão, de usar seus dons espirituais para a edificação do reino. Uma mulher forte em Cristo não se esconde no banco de trás da igreja. Ela se levanta para cumprir seu chamado, seja no ministério visível ou nos bastidores. Ela é uma coluna na casa de Deus, uma encorajadora incansável, uma diaconisa dedicada, uma líder de louvor ungida, uma missionária ousada, uma evangelista de coração, uma pastora de almas, uma conselheira cheia de sabedoria divina. Ela contribui com sua sabedoria única, sua compaixão profunda, sua perspectiva feminina e seus dons espirituais para o crescimento e a saúde do corpo de Cristo. Ela é a mulher que ora fervorosamente pelos seus líderes, que ampara os necessitados, que estende a mão aos oprimidos e aos marginalizados. Ela não busca reconhecimento humano, mas a glória de Deus em tudo o que faz. Sua força, sua fé e sua paixão por Cristo inspiram outras mulheres a saírem da inércia, da comparação e da insegurança, e a descobrirem seu próprio propósito e poder em Cristo, ativando seus próprios dons. Ela é uma multiplicadora de força e de fé. Pense em Lídia, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14, 15 e 40. Ela era uma empresária bem-sucedida de Tiatira, uma negociante de púrpura, uma mulher de influência e recursos. Ao ouvir a pregação de Paulo em Filipos, ela teve o coração aberto pelo Senhor e se converteu. Lídia não apenas se converteu, ela abriu sua casa para os apóstolos e para a igreja nascente, tornando-se uma hospedeira e patrocinadora do ministério apostólico. Ela usou sua influência, seus recursos e sua hospitalidade para apoiar e avançar o reino de Deus. Sua força não era apenas espiritual, mas também prática, estratégica e financeira. Ela se tornou um pilar na comunidade cristã de Filipos, um exemplo inspirador de como uma mulher de Deus pode impactar seu ambiente e o avanço do Evangelho com sua fé, generosidade e liderança serva. Por fim,
reflita sobre o impacto no ambiente de trabalho e na sociedade em geral. Sua força em Cristo não é apenas para a igreja ou para o lar, ela é para o mercado de trabalho, para as escolas, para as universidades, para a política, para a justiça, para a educação, para as artes, para os hospitais, para cada esfera da sociedade. Você é o sal da terra e a luz do mundo, como lemos em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Uma mulher forte em Cristo é uma embaixadora do reino dos céus, onde quer que ela vá. Um reflexo do caráter de Deus em um mundo que precisa desesperadamente vê-lo. Ela é íntegra, ética, excelente em seu trabalho, mas também compassiva, justa e portadora de esperança. Ela não se conforma com as injustiças, com a corrupção ou com a mediocridade, mas busca a transformação social e espiritual através da oração, da sua influência e de ações inspiradas pelo Espírito Santo. Ela é a mulher que se recusa a compactuar com a mediocridade, que ousa falar a verdade em amor e coragem, que defende os oprimidos, que busca a justiça e que demonstra a luz de Cristo através de seu caráter inabalável e de suas ações consistentes. Sua presença, mesmo que silenciosa em um primeiro momento, pode mudar a atmosfera de um escritório, de uma reunião, de um ambiente escolar, de uma vizinhança. Ela é a mulher que não se deixa abater pelas pressões para se conformar, mas que se destaca pela sua fé e pelos princípios que a governam. Pense em Esther. Ela era uma mulher jovem, aparentemente frágil, órfã e vulnerável. Uma rainha em um palácio persa que enfrentava uma cultura opressora e perigosa. Mas Deus a havia colocado para um tempo como este, como está em Esther, capítulo 4, versículo 14. Quando seu povo estava sob a ameaça de extermínio genocida, Esther, apesar do medo, da fragilidade inicial e do risco de vida, tomou uma decisão de coragem sobrenatural. Se eu perecer, perecerei. Em Esther, capítulo 4, versículo 16. Ela não se vitimizou, mas se colocou na brecha. Ela jejuou, orou e com ousadia e sabedoria divinas se apresentou ao rei. Sua ousadia, sua sabedoria estratégica e sua disposição de se arriscar, nascidas de sua dependência total de Deus, mudaram o destino de todo o seu povo e de uma nação inteira. A fragilidade dela se tornou a porta para uma força sobrenatural que salvou seu povo do extermínio. O impacto de Esther ecoa até hoje, mostrando que uma única mulher, cheia de Deus, pode mudar o curso da história. Você foi chamada para impactar seu mundo. Sua vida não é um acidente, nem um mero acaso, nem uma existência insignificante. Você é uma mulher com um propósito, com uma voz para usar, com uma capacidade de trazer o céu à terra em sua esfera de influência. Não subestime o poder que Deus colocou em você. Não se contente em viver uma vida pequena, encolhida pelo medo, quando você foi chamada para uma vida de grande significado, grande impacto e grande glória para Deus. Este é o tempo de você se levantar, mulher de Deus, e assumir o seu lugar. Deixe a fragilidade para trás. Abrace o poder que está em você, a força inabalável que vem de Cristo. O mundo está faminto por mulheres que manifestam a glória de Deus, que não têm medo de ser quem Ele as chamou para ser. Seja essa mulher. Comece hoje. Minha querida irmã em Cristo, chegamos ao fim desta jornada de reflexão e revelação, mas é apenas o começo de sua nova jornada de força e propósito em Deus. Através desta mensagem, nós desmantelamos a mentira enraizada da fragilidade, redefinimos a verdadeira e paradoxal força em Cristo, mergulhamos na restauração profunda da sua identidade divina como filha amada do Pai, exploramos a ativação prática da autoridade espiritual que já lhe foi dada e nos comprometemos com a renovação contínua da sua mente e a quebra libertadora de toda dependência emocional que a aprisiona. Acima de tudo,
visualizamos o impacto monumental e o propósito glorioso que uma mulher forte em Cristo pode ter em seu lar, na igreja e no mundo. Você foi criada à imagem e semelhança de um Deus infinitamente forte e soberano, redimida por um Salvador poderoso que venceu a morte e o inferno, e capacitada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo onipotente que habita em você. A fragilidade não é a sua porção. Ela é uma capa que precisa ser retirada e queimada. É uma mentalidade que precisa ser substituída radicalmente pela verdade imutável da palavra de Deus. É tempo de você parar de se ver como o mundo a vê, como suas feridas passadas tentam defini-la, ou como o inimigo tenta sussurrar mentiras em seu ouvido. É tempo de você se ver como Deus a vê, uma mulher de propósito eterno, de poder divino, de coragem inabalável e de impacto transformador. Não há mais desculpas aceitáveis para permanecer na sombra da insegurança, da passividade ou do medo. Não há mais espaço para a voz do medo dominar sua vida, paralisando seu potencial. Hoje, eu a convido a fazer uma decisão crucial, uma escolha radical e transformadora que definirá o próximo capítulo da sua vida. Uma escolha de fé incondicional e obediência ousada. Uma escolha de aceitar plenamente a verdade da sua força em Cristo Jesus e de vivê-la a partir de agora. Você está pronta para se levantar de onde você está e abraçar essa verdade? Você está pronta para andar na autoridade que lhe foi dada por Cristo? Está pronta para manifestar o poder de Deus em sua vida e através dela para o mundo? Se sua resposta é um sonoro sim, eu a convido a fechar seus olhos por um momento onde quer que você esteja. Respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo em você. E em seu coração, ou em voz alta, faça esta declaração de fé poderosa e libertadora. Pai Celestial, eu te agradeço por me criar à tua imagem e semelhança e por me amar com um amor eterno. Eu peço perdão por cada momento em que acreditei nas mentiras da fragilidade, do medo, da insegurança e da inadequação. Eu renuncio a toda palavra ou experiência que tentou me diminuir e me aprisionar. Hoje, neste exato momento, eu recebo, com fé e gratidão, a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus. Eu declaro que sou tua filha amada, forte nele, capacitada e empoderada pelo teu Espírito Santo que vive em mim. Eu ativo, pela fé, a autoridade espiritual que tu me deste sobre toda a obra do inimigo e sobre as circunstâncias. Eu escolho renovar minha mente diariamente com a tua palavra, permitindo que a verdade expulse toda mentira. Eu escolho quebrar toda dependência emocional que não seja de ti e fixar meus olhos apenas em ti como minha rocha, minha fonte e minha plenitude. Eu te entrego minhas fraquezas, minhas dores, meus medos e minhas limitações, e declaro que o teu poder se aperfeiçoa e se manifesta em minha vida, justamente em meio a essas fraquezas. Eu escolho, a partir de hoje, ser a mulher forte, corajosa, resiliente e de impacto que tu me chamaste para ser, para a tua glória e para o avanço do teu reino na terra. Em nome de Jesus, amém. Agora, abra seus olhos. Olhe para o futuro com uma nova visão. Não deixe que esta mensagem seja apenas mais uma que você ouviu. Deixe que ela seja a semente de uma transformação profunda e duradoura em seu coração e em sua vida. Deixe que ela se enraize, cresça e frutifique. Antes de você ir, quero te dar 3 caminhos claros e práticos para aplicar esta mensagem em sua vida hoje e todos os dias. Primeiro, comprometa-se a renovar sua mente diariamente com a palavra de Deus, fazendo da leitura, meditação e confissão da Escritura sua prioridade. Comece cada dia lendo e meditando em passagens bíblicas que afirmem sua identidade, seu valor e sua autoridade em Cristo. Por exemplo, Efésios, nos capítulos 1 e 2, Colossenses, nos capítulos 1 e 2,
Romanos capítulo 8, o Salmo 27 e Filipenses capítulo 4, versículo 13. Não apenas leia, declare-as sobre sua vida, creia nelas. Leve cativo todo pensamento que se levanta contra essa verdade, substituindo a mentira pela palavra de Deus. Isso é seu escudo e sua espada em sua guerra diária pela mente. Em segundo lugar, pratique a dependência total e exclusiva em Deus. Quando o medo, a insegurança, a solidão ou a necessidade de validação surgirem, não corra para as pessoas, para as redes sociais ou para distrações vazias. Corra primeiramente e exclusivamente para Deus. Derrame seu coração diante dele em oração. Apresente suas ansiedades e confie que Ele é sua rocha inabalável, sua fortaleza impenetrável e sua fonte inesgotável de amor e paz. Isso a libertará gradualmente de buscar aprovação e segurança em lugares e pessoas que não podem oferecê-las plenamente. E, por fim, use sua voz e sua autoridade com ousadia e sabedoria. Identifique uma ou duas áreas em sua vida onde você tem se sentido frágil, silenciada ou impotente. Pode ser em sua família, no trabalho, na sua igreja ou em sua comunidade. Em oração, peça a Deus discernimento, direção e ousadia sobrenatural. Dê um passo de fé. Use sua voz para falar a verdade em amor e convicção, para defender o que é justo, para servir com seus dons, para edificar sua família e para interceder por aqueles ao seu redor. Lembre-se, o espírito de poder, amor e equilíbrio está em você. Você não está sozinha. Minha amada irmã, o mundo precisa desesperadamente de você, uma mulher forte em Cristo. Sua luz precisa brilhar intensamente em meio às trevas. Sua voz precisa ser ouvida com clareza e autoridade. O seu impacto é vital e indispensável para o avanço do reino de Deus e para a transformação das vidas ao seu redor. Esta mensagem é um convite para uma vida de poder, propósito e plenitude. Mas a jornada não termina aqui. Se você deseja continuar aprofundando sua fé, a descobrir mais verdades libertadoras da Palavra de Deus e a caminhar em plenitude, eu tenho algo mais para você. O próximo vídeo que aparecerá na sua tela foi preparado com o mesmo carinho e fundamentação bíblica para que você continue crescendo em graça e conhecimento. Não pare aqui. Sua jornada de transformação em Cristo é contínua, emocionante e gloriosa. Como disse certa vez um grande homem de fé, Billy Graham, Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. E eu te digo, mulher de Deus, a chegada à plenitude da sua força em Cristo não apenas valerá a pena, mas transformará cada passo da sua jornada em uma aventura de fé e poder. Não perca a próxima revelação da Palavra de Deus. Clique no próximo vídeo. Deixe o Espírito Santo continuar a falar ao seu coração e a capacitá-la. Que Deus te abençoe abundante e poderosamente, hoje e sempre. Amém.